e uma fogaça de pão e um bolo de pão azeitado e um cascorão do cesto dos pães ázimos que estiverem diante do Senhor, e tudo o porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimentos moverás perante o Senhor. Depois o tomarás nas suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. Glória a Deus, vamos virar fora. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que fora movidos, e alçadas do carneiro das consagrações, que foram de Arão e de seus filhos. E serás para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada, porque é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. Amém. Agora, depois nós vamos para o versículo 30, viu, irmão? Também um pão e um bolo, e um folheado amassado com azeite, e uma lasanha do cesto dos pães sem levedura, apresentado ao Senhor. Tudo isto tipifica a ação de graças pelas bênçãos materiais, mas sobretudo por isso Cristo faria para redimir a humanidade. As ofertas balançadas acontecem agora pelos crentes, quando eleva suas mãos exaltadas ao Senhor. Significa que os nossos louvores ao Senhor se faz estritamente pelo que Cristo tem feito na cruz, e tais são aceitos pelo Senhor unicamente devido à nossa fé em Cristo e sua obra expiatória na cruz. Efésios 2, 13, 18. Fica ali lá, você vai ler essa para mim. Em outras palavras, podia tomar esta peça para si mesmos, para servir de alimento, o que simboliza e se alimentar de Cristo. João 6, 53. Se não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, Porque verdadeiramente a minha carne é comida, verdadeiramente o meu sangue é bebido, e quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, O ombro deve ser elevado, enquanto que o peito deve ser balançado. O primeiro tipificou a Cristo, levando sobre si os nossos pecados, enquanto que o último tipificou a ação de graças pelo que ele tinha feito. Glória a Deus. Quando um holocausto, oferta pelo pecado ou oferta de transgressão era apresentada ao Senhor pelos sacerdotes e a favor do povo, então devia ser apresentada uma oferta de paz ao Senhor. Significa que Deus tinha aceito as ofertas e a paz com Deus havia sido restaurada,
uma peça de carne da oferta de paz devia ser entregue aos sacerdotes e também aos indivíduos que ofereceram o sacrifício. Logo, eles deviam celebrar uma festa celebrando a paz restaurada sobre o novo convênio. Agora, fazemos o mesmo por simplesmente exaltar ao Senhor. Entretanto, tudo isso nos diz que todos os nossos louvores devem ser apoiados sobre o fato do que Cristo fez por nós na cruz. Primeiro, Colossenses 2, 14 e 15, tá? Pode ter lá. O ofício do sumo sacerdote devia permanecer na família de Arão. E foi assim através dos séculos, com exceção dos últimos anos, quando Jesus veio, então esse posto era determinado por Roma, a consagração que durava 7 dias, 7, que é o número da perfeição de Deus, tudo tipificou a perfeição de Cristo. Hebreus 7, 26 e 27. Né? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que o céu. Versículo 31, nós vamos ver agora. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. Né? E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerá, porque santos são. E se sobrecar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobrecar queimarás com fogo, não se comerás, porque santo é. Agora vamos falar aqui, versículo 30, né? Vou ler o versículo 30. Por esses dias as visitará aquele de seus filhos que for sacerdote, que em seu lugar virá ao tabernáculo do testemunho para ministrar no lugar santo. Eu li o versículo, eu abri tudo. O ofício do sumo sacerdote devia permanecer na família de Arão. E foi assim através dos séculos, com exceção dos últimos anos, quando Jesus veio, então esse posto era determinado por Roma, a consagração que durava 7 dias, 7 que é o número da perfeição de Deus, tudo tipificou a perfeição de Cristo, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26 e 27. A próxima leitura vai ser no versículo 35, viu, irmão? Assarás, o qual Jesus tratou em João 6, 53, 63, e simbólico de que aceita tudo o que Cristo tem feito na cruz. Jesus é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Agora vamos lá no João. No Evangelho de João 6, 53 e 63.
Disse Jesus: ainda um pouco de tempo. Não, eu não estou no 33. É 53. Cada um foi para a sua casa. Não, eu estou no 7. 6:53, viu, irmão? 6:53. 6:51. 6:53, está aqui. Na verdade, eu digo: se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Tá? Agora no 63 ele vai dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, né? No 67. Um estrangeiro não podia participar desta comida, que se refere ao fato de que a pessoa que não conhece Cristo certamente não pode participar de suas bênçãos. 3:31. João 3:31. Vamos lá? João 6:31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Isto pertence ao fato de que alguém deve participar da plenitude de Cristo. Em outras palavras, toda a cruz com tudo o que está tipificando. Que a cruz com tudo o que esta tipifica. Versículo 35 agora. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos conforme tudo o que eu tenho ordenado por 7 dias. As sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações e purificarás o altar fazendo expiação sobre ele e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha, com um cordeiro a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. Glória a Deus. Vamos parar aqui no versículo 40. A próxima leitura vai ser no 41, viu? E já vou fazer a leitura e finalizar. Glória a Deus, aleluia. Assim farás Arão e seus filhos, conforme todas essas coisas que eu te mandei. Por 7 dias os consagrarás. E sacrificarás. É o versículo 26 que eu estou lendo também. Aqui, vamos ler o versículo. O bezerro da expiação em cada dia para as expiações, e purificarás o altar quando tiver feito a expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Declara o fato de que Cristo
santificou a cruz, mas a cruz não santificou a ele, porque ele não requereu anula isto completamente a doutrina errônea como o ensina alguns, que Jesus morreu espiritualmente enquanto estava na cruz. Isso significaria que ele teria morrido como um pecador, indo ao lado ardente do inferno, o que não se ensina na Bíblia. A Bíblia não ensina que a redenção foi proporcionada no inferno, mas sim na cruz. Efésios 2, 3, 18, Colossenses 2, 14 e 15, apesar do fato de que a cruz era o lugar onde o pecado seria expiado, ainda Cristo, por sua perfeição, santifica em sua totalidade. Vamos lá ler Efésios 2. Efésios 2, 13 a 18. Eu já li um pouco a hora isso aqui. 2, 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavíeis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, e vós que estaveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém? Deus é bom. Agora, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a retirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Jesus santificou a cruz. Em consequência, tudo o que ele é feito lá é santificado. Também tudo que põe a sua fé e confiança em Cristo e que ele fez na cruz, é santificado, ou seja, santo. Entretanto, tudo é dele e nada de nós mesmos. 1 Coríntios 1, 17, 18. Vai ler lá para mim. Tudo isso nos diz que não há santidade para os crentes fora da cruz. Para nós crentes fora da cruz não há. A palavra continuamente dá ênfase no fato de que o crente deve colocar a sua fé em confiança em Cristo e a cruz, e fazê-lo diariamente e para sempre, Lucas 9, 23 e 24. Pode ler lá você, eu não vou ler essa. Glória a Deus. Jesus foi colocado na cruz às 9, o momento do sacrifício pela manhã, e morreu às 3 p.m., o momento do sacrifício da tarde. Lucas 23, 44. Lucas 23. Lucas 23, 44. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra.
sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Amém? E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que tipifica o 100% homem perfeito e a vida perfeita de Cristo? O que tipifica o Espírito Santo que estava sobre ele, e nele como em nenhum outro, e foi levado a fluir depois da experiência do deserto. Portanto, a palavra batido, que fala do esmagar das azeitonas, Mateus 3, 16 e 4, 11, perto de 1 litro, que se refere ao gozo que desfrutarão todos os que seguem a Cristo. Pedro 1, 8. Mateus 3, 16 e 4, 1, 11. Vai ficar para você ler. Leitura do versículo 41. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e com a sua libação por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação, e ao altar também santificarei Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Amém? Oferta de ação de graças. Tudo isso representa o que Cristo faria na cruz. E como tal é um cheiro de gratidão a Deus, o Pai. Mateus 3,17. Vamos lá. Essa eu vou ler, não vou deixar. Mateus 3,17. Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus 3,17. Vamos lá. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Uma confiança contínua em Cristo e a cruz. Portanto, Paulo refere-se à cruz como o testemunho eterno. Hebreus 3, 20. Vamos lá? Hebreus 3, 20. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 20. Já estou no hebreu, né? Glória. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conselho eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Né? Glória a Deus, o grande pastor das ovelhas. Ele é o grande pastor, Jesus, né? Cristo é a fonte, mas a cruz é o meio pela qual Deus se encontra conosco, e o único meio. Meu irmão, você
está somente sobre o que é de Cristo. E é estendido ao homem por meio e através do que fez Cristo na cruz. Hebreus 10:10. Vamos lá. Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. Já estou chegando aqui. Já estou no Hebreus 10:10. Na qual vontade temos sido santificados pela abração do corpo de Cristo, feito uma vez. Amém? O Senhor santificou o tabernáculo porque era um tipo de Cristo. O altar também foi santificado porque representava a Cristo e o que ele faria na cruz. Todos os sacerdotes eram santificados porque eram tipos de Cristo. Deve ser notado que tudo está em Cristo e o que ele fez na cruz. Devido à cruz, o Senhor agora mora dentro do coração e na vida do crente. E 1 Coríntios 3,16. Vamos lá? 1 Coríntios 3,16. O que está falando em 3,16 de 1 Coríntios? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 46 e último. Tudo isto nos diz que o Senhor se encontrará conosco e morará dentro de nós, somente se formos pelo caminho do Cordeiro imolado. João 1:29. Vamos lá? É a última referência que eu vou fazer aqui. É preciso servir ele para ter esse privilégio, porque eu estou dentro da igreja, mas parece um porco. Nunca me coloco na santificação. Como é que Deus pode estar em mim? Deus requer dos apresentadores da obra dele santidade, né? Se nós não santificarmos, nós somos uns porcos. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o grande amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora e para todos sempre. Amém. Meu Deus.